Amém. Estamos agora mais uma live de leitura. Nesse dia 19 de setembro, iniciando aí o livro de Daniel, também um dos profetas maior. São 12 capítulos. Vamos começar hoje o livro de Daniel, dando continuidade à nossa leitura anual de 2025, nesse dia 19 de setembro. Amém? Então vamos lá. Antes de iniciarmos, eu quero só reforçar a explicação que lemos sobre o rio, que Deus manda Ezequiel andar. As águas nos artelhos, depois nos joelhos, depois nos ombros. Depois ele é um rio, águas profundas que na qual não dá para passar por ela a não ser a nado. E alguns pregam por aí que esta explicação, este contexto desse texto, significa o ministério. Esse ministério é dado aos jovens adolescentes hoje, no meio do cristianismo, que é o ministério chamado calça ralada. Por que calça ralada? Eles ensinam que os adolescentes e jovens oram tanto que a sua calça fica ralada por orar por muitas horas de joelho, dando aí incentivo para as pessoas comprar roupa rasgada e usar em um culto, adoração a Deus. E resultado disto, irmão, não é nada disso, tá? Isso aí é heresia, apostasia. A pessoa que anda de roupa rasgada e vai para um culto de qualquer jeito chama-se mulambo, ou seja, está com o espírito de Maria Mulambo, Então você tem que vigiar naquilo que você anda ouvindo por aí para não aplicar no seu ministério. Então, tome cuidado, porque aquilo que aquilo que não está na palavra de Deus não é dele. Ele não disse, ele não ensinou, mas sim aqueles lobos cruéis e os falsos profetas ensinam apostasia para atrair pessoas não pela palavra, mas por copiar o mundanismo para dentro da igreja. E disso Deus não quer. Deus ele quer que nós andemos no caminho dele e abandonemos o mundanismo, abandonamos o Egito. Assim por diante entendemos o que a Bíblia ensina. Então agora entrando aqui no capítulo 1 de Daniel, vai falar no capítulo 1 a educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor, que diz assim: no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte de utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Isael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. E Daniel sentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto,
pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim, arriscarei a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência, e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e o experimentou 10 dias. E a fim dos 10 dias pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam a porção do manjar do rei. Desta sorte, o despenseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento em toda a visão e sonhos. E ao fim dos dias em que o rei tinha dito que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos ou astrólogos que havia em todo o seu reino. E Daniel esteve até o 1º ano do rei Ciro. Capítulo 2. O decreto. O sonho do rei é interpretado por Daniel. E no 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. E o rei mandou chamar os magos e os astrólogos, os encantadores e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho, está perturbado meu espírito. E os caldeus disseram ao rei em siriaco: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O que foi me tem escapado? Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação serem despedaçados, as vossas casas serão feitas de um monturo. Mas, se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim presentes, dádivas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam a 2ª vez e disseram: Diga ao rei o sonho aos seus servos, e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda e me podeis dar a sua interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Portanto, a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual devia ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque,
capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou a caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. E falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque ele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e a ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, a qual o rei tinha constituído para matar os sábios da Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei, e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei, mas há um Deus no céu, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estás vendo, eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande, e cujo resplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. A pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino, e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e o terceiro reino de metal, a qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará, quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos,
em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligaram um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas, nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei que há de ser depois disto. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto, e adorou a Daniel, e ordenou que lhe fizesse uma oferta de manjares e perfumes suaves. Respondeu o rei a Daniel e disse: certamente, o vosso Deus é Deus dos deuses, e o Senhor dos reis, e o revelador dos segredos, pois pudeste revelar este segredo. Então o rei engrandeceu a Daniel, e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província de Babilônia, como também o principal governador de todos os sábios de Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas Daniel estava às portas do rei. Capítulo 3. A estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viesse a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens caldeus e acusaram dos judeus e falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizestes um decreto, pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de folhas e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro, e qualquer que se não prostrasse e adorasse seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus que constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti,
Aos teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantastes adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhe disse: é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvides o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de folhas e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas, se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno, do fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor, e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais fortes, que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Então aqueles homens foram atacados com as suas capas, e seus calções, e seus chapéus, e suas vestes, e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava, e o forno estava sob de maneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa. Falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nada há de lesão neles. O aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente. Falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem o só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinham passado por eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem, nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego da província de Babilônia. Aleluia. Então aqui a gente finaliza essa leitura aqui no capítulo 3, esse dia 19 de setembro. Vamos partindo aí para o dia 20 de setembro, nos capítulos 5, 6 e 7, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.